Oi pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje vai ser dividida em duas partes e você vai poder decidir se você vai fazer a blusa ou o vestido. Se você quiser fazer a blusa, você fica até o final desse vídeo para poder concluir ela. Se você vai fazer o vestido, você assiste essa videoaula e logo depois você busca aqui na descrição desse vídeo a segunda videoaula que vai concluir o vestido, tá bom? Se você quiser ver outros modelos de blusa que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo do seu vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Pessoal, eu estou de perfil novo no Instagram, o meu perfil antigo já não existe mais, então se de repente você já não viu mais os meus trabalhos na rede, pode ser que você não esteja seguindo o meu perfil novo. Aí é só procurar por @eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, e me seguir novamente que eu estou aguardando você. Vamos começar. E o primeiro passo para você fazer a sua peça é você determinar o comprimento que você quer dela, tá bom? Então, você aí decida qual local você quer que ela alcance. No meu caso, eu vou fazer a minha peça para o meu manequim e eu quero que a minha blusa fique mais ou menos aqui, nessa região. Aí, depois que você escolher o tamanho que você quer que ela alcance, você vai, com o auxílio de uma fita métrica, medir do ombro, passando por cima do busto, até o lugar que você escolheu, tá bom? No meu caso, eu encontrei aqui 50 centímetros. Depois que você encontrar a medida do comprimento que você precisa para sua blusa, você vai multiplicar por 2. 50 centímetros vezes 2 é igual a 100 centímetros. Essa é a minha medida, tá bom? É a medida que eu vou precisar para iniciar o meu trabalho. Para você iniciar o seu trabalho, você vai precisar da medida da altura que você determinou para a sua peça, vezes 2, tá bom? E depois que você souber a medida que você vai precisar para iniciar o seu trabalho, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida. O meu cordão aqui tá curtinho porque eu vou fazer uma amostra do ponto e depois a gente vai trabalhar na peça principal, tá bom? Só que esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 20. Então, você vai fazer 20 correntes, mais 20 correntes, mais 20 correntes e vai parar quando você alcançar a medida que você precisa. Alcançou a medida, você vai fazer mais 2 correntes. 1, 2. Vai pular a primeira correntinha e a partir da segunda correntinha, você vai fazer pontos baixos. Será um ponto baixo para cada correntinha da base, tá bom? Vai fazer isso até o final do seu cordão de corrente. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer aqui o último pontinho. Pronto, uma carreira só de pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreira que realmente vai formar o padrão do nosso ponto, tá bom? A gente vai para a nossa primeira carreira. Vamos fazer aqui 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 3 correntes, que são correntes de separação, totalizando assim 6 correntes para iniciar. Vamos virar o trabalho e vamos pular os 2 primeiros pontos livres da base. E no terceiro, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos pular 3 pontos da base. 1, 2, 3. E no quarto ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Formando assim uma alcinha, tá? Aqui a gente tem no início um ponto alto e 3 correntes de separação. Aqui a gente tem uma alcinha. Vamos fazer 3 correntes de separação. Vamos pular 2 pontos da base e no terceiro ponto a gente vai fazer um ponto alto. Então, esse ponto alto aqui que eu estou fazendo já é a repetição dessas 3 primeiras correntes que equivalem a um ponto alto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é só repetir esse trecho aqui. 3 correntes, pula 2 pontos da base e no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4, pula 3 pontos da base e no quarto ponto, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos da base, no terceiro ponto, um ponto alto. Já tô repetindo de novo. 3 correntes, pula 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo. 4 correntes, pula 3 pontos da base e no quarto ponto, um ponto baixo. E a gente vai seguindo assim até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, tô fazendo aqui a última alcinha. Vou fazer 3 correntes e vou encerrar a carreira com um ponto alto da mesma maneira que a gente começou. Ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Agora, vamos para a segunda carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto alto. Vamos fazer
uma corrente. E dentro dessa primeira alça, a gente vai fazer 6 pontos altos. Só que nós vamos separar esses pontos altos por uma corrente da seguinte forma. Vamos fazer o primeiro ponto alto e vamos fazer uma corrente. Vamos fazer o segundo ponto alto e vamos fazer uma corrente. Vamos fazer o terceiro ponto alto e vamos fazer uma corrente. Vamos fazer o quarto ponto alto e mais uma corrente. O quinto ponto alto, uma corrente, e o sexto ponto alto. Ficando um lequezinho aqui dessa forma. Vamos fazer uma corrente e sobre o ponto alto da base, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma corrente, e aí a gente repete nessa alça aqui tudo de novo, tá? Um ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto, a segunda corrente, o terceiro ponto alto, a terceira corrente, o quarto ponto alto, a quarta corrente, o quinto ponto alto, a quinta corrente, o sexto ponto alto, e para encerrar a gente faz mais uma corrente e faz um ponto baixo sobre o ponto alto. E a gente faz isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no finzinho da carreira, pessoal, olhem só, fiz aqui os 6 pontos altos separados por uma corrente, fiz mais uma correntinha. Aqui a gente tem 6 correntes que a gente iniciou a carreira anterior. A gente vai contar 3 de baixo aqui do canto para cima. 1, 2, 3. E na terceira a gente vai fazer um ponto baixo, encerrando assim a carreira. O ideal dele, a graça dele é você usar, no mínimo, 2 cores diferentes, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui o meu trabalho. Se essa foi a sua escolha, fazer com cor diferente, você vai arrematar agora para a gente poder passar para nossa próxima. Então, aqui para o nosso exemplo, eu vou aqui utilizar esse coral. Não é uma cor que eu vou utilizar no trabalho principal, mas é só mesmo para você entender. Então, aqui é o seguinte, o fio terminou deste lado, tá? A última cor que eu usei, eu cortei deste lado, então eu vou para este lado amarrar o fio, tá bom? Lembre-se sempre disso. Amarre o fio sempre do lado contrário, onde você encerrou com a sua última cor. Vamos fazer aqui, novamente, 3 correntes, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Vamos aqui, pessoal, olhem só o nosso leque da base. Vamos fazer um ponto alto antes do primeiro ponto alto desses 6, tá? Vamos fazer o segundo ponto alto entre o primeiro e o segundo ponto alto desses 6. Vamos fazer o terceiro ponto alto entre o segundo e o terceiro ponto alto desses 6. Esses 3 pontos que a gente fez aqui, pessoal, também é um lequezinho, mas é como se fosse só a metade dele, tá? A gente começou esse leque pela metade. Vamos fazer 2 correntes. E entre o terceiro e o quarto ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Lembre-se sempre disso, isso aqui é até uma informação importante para você entender se você está distribuindo os pontos certos. O ponto baixo vai ficar sempre entre o terceiro e o quarto ponto alto. Então, se no seu trabalho o ponto baixo está caindo entre o terceiro e o quarto ponto alto, é porque você está fazendo certinho, tá? Vamos fazer aqui 2 correntes. E vamos recomeçar com os pontos altos, só que agora a gente vai fazer um leque inteiro e são 6 pontos altos. Entre o quarto e o quinto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, sem corrente de separação, pessoal. Entre o quinto e o sexto, eu vou fazer mais um. Depois do sexto, eu vou fazer outro. Aí, eu passo para o próximo leque, antes do primeiro ponto alto, eu vou fazer o quarto ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, eu vou fazer o quinto. Entre o segundo e o terceiro, eu vou fazer o sexto. Olhem só. Aqui a gente tem o leque, mas é um leque, como eu posso dizer, de cabeça para baixo, digamos assim. Aí, eu vou repetir 2 correntes. Entre o terceiro e o quarto, um ponto baixo. Dá sempre certinho, tá? Se você estiver fazendo certo, vai dar sempre certinho. 2 correntes, e aí você recomeça aqui tudo de novo. Um ponto alto entre o quarto e o quinto, um ponto alto entre o quinto e o sexto, um ponto alto depois do sexto,
um ponto alto lá no leque seguinte, antes do primeiro, um ponto alto entre o primeiro e o segundo, um ponto alto entre o segundo e o terceiro, e aqui a gente tem 6 pontos altos. Tem 6 pontos altos, vamos fazer 2 correntes e um ponto baixo entre o terceiro e o quarto. E assim a gente segue, tá bom? Até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto baixo, fiz 2 correntes, vou fazer o primeiro ponto alto entre o quarto e o quinto, o segundo ponto alto entre o quinto e o sexto, o terceiro ponto alto depois do sexto, e assim a gente encerrou a carreira. Só que aí, para finalizar, a gente precisa fazer também um ponto alto sobre o ponto baixo. Dessa forma aqui. Nesse momento, pessoal, a gente tem as 3 carreiras que irão montar o nosso padrão. O que a gente vai fazer de agora em diante é só repetir essas 3 carreiras. Então, a primeira carreirinha, onde a gente fez a alça, as 3 correntes, o ponto alto, é que a gente vai repetir agora, só que a gente vai continuar com essa cor aqui, tá bom? Vamos fazer aqui 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e 3 correntes de separação. Vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo logo depois do último ponto alto aqui da base. Dessa forma. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos colocar um ponto alto sobre o ponto baixo. Vamos repetir 3 correntes e vamos fazer um ponto baixo antes do primeiro ponto alto desse grupo aqui do leque. Vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vamos fazer um ponto baixo depois do último ponto alto desse grupo. Vamos fazer 3 correntes e vamos fazer um ponto alto sobre o ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, pessoal. E a gente vai seguir assim até o final. Estamos chegando aqui no finalzinho. Vou fazer 3 correntes depois do ponto alto, vou fazer um ponto baixo antes do primeiro ponto alto aqui da metade do grupo, vou fazer 3 correntes e vou fazer um ponto alto sobre o último ponto alto da base. Ficando dessa forma. Agora, a gente vai repetir essa carreira aqui, onde os leques estão para cima. E essa também é sempre a última carreira que a gente trabalha com a mesma cor, tá bom? Ou seja, vou fazer mais uma carreira, que é essa carreira com os leques para cima, usando o coral, e é a última. Aí, a gente troca de cor de novo. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e vou fazer mais uma corrente de separação. Observe que dessa vez a gente levantou com 4 correntes e não com 6. Aqui, sobre esse pequeno espaço, eu vou fazer um ponto alto e vou fazer mais uma corrente. E vou fazer o segundo ponto alto. Vou fazer mais uma corrente e vou fazer o terceiro ponto alto. Aqui a gente também tem a metade do leque, só que é a metade do leque que vai para cima. Na carreira anterior, a gente começou com a metade do leque que tá para baixo, e agora a gente começa com a metade do leque que tá para cima. Vou fazer aqui uma corrente, venho sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. Isso aqui você já deve lembrar, porque é exatamente a mesma coisa aqui dessa carreira. A única diferença é que agora a gente começou com a metade do leque e anteriormente a gente começou com o leque inteiro. Vou fazer uma corrente, venho aqui sobre a alça e vou repetir. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Vou fazendo isso aqui até eu ter 6 pontos altos separados por uma corrente, tá bom, pessoal? Do jeito que a gente fez ali com a carreira branca. Olhem só. Aqui eu tenho 5, vou fazer mais uma corrente, vou fazer mais um ponto alto, que é o 6º ponto alto. Aí, agora a gente faz uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto. E assim a gente segue até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, e a gente encerra a carreira da mesma maneira que a gente começou, ou seja, com a metade de um lequezinho que é virado para cima, tá bom? Então, eu venho aqui nesse último espaço de 6 correntes e vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto.
Então, aqui a gente tem 3 pontos altos separados por uma corrente, que é a metade desse leque que tem 6. Para finalizar, eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto que vai ficar na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira, eu faço o ponto alto. Pronto. Bem, como eu disse ainda há pouco, a cada 3 carreiras com a mesma cor, você muda de cor. Toda vez que você fizer essas carreiras aqui, onde o ponto alto é separado por uma corrente, você troca de fio. O meu trabalho, eu fiz com 4 tons diferentes, como eu já expliquei. O ideal para fazer esse ponto aqui é você usar no mínimo 2 cores, tá? Para ficar legal. No mínimo 2 cores. Eu vou usar 4 no meu trabalho principal, mas para essa amostra eu vou ficar só revezando entre essas duas, porque o objetivo é ensinar o ponto. A distribuição de cores, você vai fazer a sua maneira. Então, eu vou voltar aqui com o branco, tá? O objetivo, como eu já falei, é só explicar o ponto. Vou tirar aqui a agulha do último ponto. E como também eu já expliquei, a gente amarra a nova cor do lado oposto de onde eu terminei, tá bom? Então, eu venho aqui... Eu tenho aqui as 4 correntes, venho na terceira, contando de baixo para cima, e amarro o fio. A nossa primeira carreira de cada cor vai ser aquela carreirinha onde o leque é apontado para baixo, tá? Uma repetição dessa carreirinha bem aqui. Tá bom? A diferença é que a primeira carreira que eu fiz dela, eu comecei com a metade. Agora, eu vou começar com ela inteira. Então, aqui, eu vou prender o fio e fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto, olhem só, nesse espaço que está entre o primeiro ponto alto e o segundo dessa metadezinha de leque. Esse espaço bem aqui... a gente não usa, porque o que faz parte da metade do leque são esses 3 pontos altos aqui. Então, a gente vem nesse espaço aqui e faz um ponto alto. É o primeiro ponto alto. Vai no espaço seguinte, faz o segundo ponto alto. Vai no espaço seguinte e faz o terceiro ponto alto. Agora, você vai para o próximo leque e antes do primeiro ponto alto, você faz o 4º ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, você faz o 5º. Entre o segundo e o terceiro, você faz o 6º. Agora, você faz 2 correntinhas. E entre o terceiro e o 4º, você faz um ponto baixo. Como eu já expliquei, que esse ponto baixo tem sempre que dar entre o terceiro e o 4º. Se não der, é porque você errou em algum lugar. E você precisa descobrir onde para poder ajeitar, tá bom? Esse lequezinho aqui que a gente tá fazendo agora, ele não tem separação entre um ponto alto e outro. 2 correntes, e aí a gente começa o que você já aprendeu na carreira anterior, tá bom? E você vai assim até o final da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui os 6 pontos altos. Para encerrar a carreira, vou fazer 2 correntes e um ponto baixo que eu vou fazer sobre o último ponto alto da base. Vamos agora para a próxima carreira, que é a repetição da primeira. Vamos fazer aqui 6 correntes. Virar o trabalho. Fazer um ponto baixo antes do primeiro ponto alto do grupo. 4 correntes. Faz um ponto baixo depois do último ponto alto do grupo. E aqui você segue da maneira que você já conhece. 3 correntes, um ponto alto sobre o ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo antes do primeiro ponto alto do grupo. E a gente segue até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz as 4 correntes, venho aqui para depois do ponto alto e faço um ponto baixo. Vou fazer aqui 3 correntes e vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo para encerrar a carreira, tá bom? Pessoal, agora é o seguinte, eu já mostrei para vocês como fazer o ponto e as formas de começar, tá? Que às vezes a gente começa com o motivo inteiro, às vezes a gente começa com o motivo pela metade, enfim. O que vocês vão fazer de agora em diante é só repetir o que vocês já fizeram antes. Essa carreira que eu acabei de fazer, ela começou e terminou
exatamente igual à primeira carreira dela, que foi a primeira carreira do trabalho, quando a gente trabalhou sobre essa base aqui de ponto baixo. Ela está exatamente igual, ou seja, eu já estou repetindo exatamente igual à primeira carreira. A nossa próxima carreira vai ser a repetição exatamente igual dessa carreira aqui, onde a gente faz os 6 pontos altos separados por uma corrente. E assim, a gente vai nesse loop de repetição até chegar no tamanho que a gente precisa, tá bom? E qual é o tamanho que a gente precisa? Pessoal, eu estou dando aí a minha tabela com a circunferência do busto para os tamanhos P, MG e GG, mas sempre lembrando daquela dica importantíssima que eu dou para vocês de darem preferência a tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar, tá bom? Quando você tiver a circunferência do busto em mãos, você vai dividir essa circunferência por 4, ok? Eu estou fazendo essa peça para o meu manequim tem 80 centímetros de busto, 80 dividido por 4 é igual a 20. Então, 20 centímetros é a medida em que eu preciso trabalhar essa peça. Olhem só, 20 tá bem aqui, eu vou trabalhar carreira por carreira, fazendo essa repetição, até eu alcançar 20 centímetros. Você precisa fazer o seu cálculo, pegar a circunferência do seu busto, dividir por 4, e o resultado é que você precisa trabalhar aqui essa etapa. Tá bom, pessoal? Bia, eu não consigo dar continuidade sozinha. Pessoal, como eu acabei de dizer, essa carreira aqui é a repetição dessa. Então, é só você voltar o vídeo até o momento em que você termina a primeira carreira e fazer o restante assistindo tudo de novo, tá? Não tem erro. Ok, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês o meu trabalho original já avançado. Pronto, pessoal, olhem só. Esse aqui é o meu trabalho original, tá? No tamanho já original. E aqui eu vou medir para vocês verem a largura que está a minha peça. Aconselho vocês a, quando for medir, abrir um pouquinho, porque ele é um ponto que tende a encolher. Então, se você medir encolhido, pode ser que no final das contas ele fique bem maior do que o que você precisa. Então, o bom é que você sempre estique um pouquinho antes de medir, tá bom? Aqui vocês podem ver que o meu está dando aqui 20 centímetros, tá? 20 centímetros, que é a medida que eu preciso. E aqui você também observa duas coisas. Eu não arrematei ainda o fio, eu vou continuar ainda de onde eu parei. E 2, que a minha última carreira trabalhada foi a repetição da última carreira, que é onde a gente faz a alcinha com 4 correntes. Se você tiver alcançado a sua medida, mas não tiver parado nessa carreira, o ideal é que você faça até você chegar nela, tá bom? Porque vai ser nela que a gente vai fechar a lateral do nosso trabalho. Lógico que você não precisa estar exatamente nela para fechar. Então, se você realmente não quiser fazer mais algumas carreiras até chegar aqui, tudo bem, você pode fechar a sua maneira. Mas eu vou ensinar aqui o fechamento nela. Portanto, se você quiser acompanhar o meu vídeo com mais comodidade, sem precisar se virar tanto para fazer, o ideal é que você pare nela também, tá bom? Antes da gente passar para continuidade aqui, a gente vai fazer a marcação do decote, tá? Da passagem do pescoço. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de alguns marcadores de ponto e também vamos dobrar a peça ao meio, tá bom? Vamos dobrar a peça ao meio. Daí vem aquela necessidade da gente fazer as correntes iniciais com múltiplos de 20, mesmo o nosso ponto sendo múltiplo de 10, porque assim a gente vai ter a mesma quantidade de um lado e de outro de pontos, tá bom? Já que a gente vai trabalhar com quantidade par de motivos. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui, contando aqui da dobra para dentro, mais ou menos uns 25 centímetros, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Olhem só, 25 centímetros. Eu pego o marcador e marco aqui em qualquer lugar. Aí, na parte de trás, eu também vou marcar na mesma direção, tá bom? Bia, eu posso fazer menor? Pode fazer menor. A única observação que eu faço para vocês é: prestem atenção na circunferência da cabeça para vocês não deixarem o espaço de passagem muito pequeno, tá bom? Vocês precisam prestar atenção
nisso. Ok, então agora a gente vai deixar isso aqui e a gente vai para o outro lado, onde a gente vai fazer o fechamento da peça. Para fazer o fechamento da peça, a gente vai precisar da medida da altura da cava do braço. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de altura da cava do braço para os tamanhos PMG e GG, mas você pode tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, você pode pegar uma peça que você goste da altura da cava do braço, enfim. E aí, você vem aqui da dobra para dentro e tirar a medida que você precisa. Eu vou tirar aqui mais ou menos 20 centímetros, tá bom? Olhem só. Aqui eu tenho 20 centímetros, então eu vou colocar outro marcador aqui. Esse marcador que eu vou colocar, ele vai pegar tanto a parte aqui da frente do tecido, como a parte de trás, no mesmo ponto, na mesma direção, tá bom? Precisa ser na mesma direção. Você precisa arrumar aqui o seu trabalho, dobrar certinho, separando quantidades iguais de motivos para frente e para trás. Então, quando você for colocar o marcador, você vai colocar o marcador no mesmo lugar. Tá bom, pessoal? Olhem só aqui, ó. O meu tá fechadinho. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fechar o trabalho daqui, onde tá a ponta, até o marcador, deixando essa parte aqui pro braço, tá bom? O nosso fechamento vai ser muito simples, com pontos baixos. Aqui é o seguinte, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz aqui na base, tá bom? Antes de fazer aqui esse trabalho das 4 correntes para formar uma alça, tá bom? Vou explicar melhor aqui para vocês. Eu venho com a agulha aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima, e vou colocar a agulha aqui. E vou puxar o ponto que, no meu caso, aqui ficou para trás. Vou puxar aqui por dentro. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo nesses 2 pontos, da frente e de trás, pegando os dois juntos, tá? Aqui eu tenho 3 correntes antes do ponto baixo. Só que aqui na base, pessoal, quando eu fiz as 3 correntes, eu pulei apenas 2 pontos baixos, tá? Antes de fazer o ponto baixo. Então, eu vou fazer nessas 3 correntes apenas 2 pontos baixos. 1, 2. Onde tem aqui o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Só que eu vou fazer um ponto baixo pegando ele e pegando o ponto baixo na parte de trás. Lembrando que esses pontos baixos que a gente tá fazendo, a gente tá pegando as 2 partes, tá? Tá ficando fechadinho, olhem só. Ok? Aqui eu tenho as 4 correntes. Para fazer essas 4 correntes, a gente pula 3 pontos da base. Então, eu vou fazer aqui apenas 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Onde tem ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Isso aqui é a minha sugestão de fechamento, mas você pode fechar da maneira que você achar mais confiável, mais confortável para vocês. Novamente, aqui eu tenho 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos nessas 3 correntes, já que quando a gente faz elas, a gente pula apenas 2 pontos da base. Aqui eu tenho um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto alto, mas pegando os 2 pontos altos, da frente e de trás. Novamente, aqui eu faço 2 pontos baixos. Aqui eu tenho as 2 alcinhas de 4 correntes, vou fazer 3 pontos baixos. E assim a gente vai dar continuidade, tá, pessoal? A gente vai dar continuidade ao trabalho até a gente chegar aqui no marcador. Vamos lá. Pronto, pessoal, chegando aqui no finalzinho da carreira, no ponto onde está o marcador, eu vou tirar aqui agora esse marcador que tá me atrapalhando e vou fazer o último ponto baixo no mesmo local onde estava o marcador, que no meu caso aqui são nos 2 pontos altos, nesse ponto alto onde a gente faz 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes, tá? Pronto. Agora aqui eu posso arrematar o fio. E essa costura que eu fiz, pessoal, esse fechamento, é o fechamento mais fácil que a gente tem para fazer, tá bom? Eu quis trazer esse fechamento mais fácil para facilitar as pessoas que ainda têm dificuldade com fechamento, com costura, mas você fica à vontade para fazer do jeito que você quiser. Claro que desse lado aqui fica um volume, então esse lado aqui você vai usar para dentro, olhem só. Ele passa a ser o avesso da peça, tá? E esse aqui fica sendo o lado de fora. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer?
Agora, a gente vai contar quantos pontos a gente tem entre o marcador, dando a volta aqui pela dobra, e outro. Lembrando de contar a partir do ponto que vem depois do ponto que está o marcador, até o ponto que antecede, o ponto antes do ponto que está o marcador, tá bom? Você precisa contar quantos pontos você tem aí no seu trabalho. Para facilitar, você pode contar pelos pontos baixos, tá? Que são mais visíveis, mais fáceis de ver. Então, eu venho aqui e começo a contar os meus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 88, 89, 90. Então, aqui no ponto, antes do ponto que está o marcador, eu contei 90 pontos baixos, tá bom, pessoal? 90 pontos baixos. Essa aqui é a minha contagem. Então, agora o que eu vou fazer? Eu venho neste ponto, onde está o marcador, e vou amarrar nele o fio novamente. Aí, depois que eu amarrar o fio, eu vou fazer um cordão de correntes que irá ligar este ponto aqui ao ponto onde está o outro marcador. E quantas correntes eu vou fazer? Eu vou fazer de correntes a mesma quantidade de pontos que eu acabei de contar. Eu acabei de contar 90, então eu vou fazer 90 correntes, tá bom? 1, 2, 3, 86, 4, 87, 88, 89, 90. Pessoal, tomem cuidado para vocês não prenderem esse cordão aqui errado, tá bom? Torcido. Então, prestem atenção para não prender torcido o cordão. Então, eu vou voltar aqui, deixar o cordão bem certinho para não prender torcido. E vou até onde eu deixei o outro marcador. E nesse outro marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Posso até tirar o marcador daqui. Aí, eu faço um ponto baixíssimo nesse outro marcador. Agora, é só eu arrematar, arrumar certinho aqui o fio e a gente vai para a próxima etapa. Para uma das pontas do trabalho, tá? E aí, a gente vai amarrar o fio novamente, e dessa vez vai ser na primeira correntinha, tá? A gente vem aqui na primeira correntinha e vai amarrar o fio novamente. Vamos voltar com a agulha nesse mesmo ponto onde a gente amarrou o fio. Vamos laçar. E vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto, tá? Vamos pro ponto seguinte, pra correntinha seguinte, e vamos fazer outro ponto baixo. A gente vai fazer um ponto na parte de baixo dos pontos baixos que você fez para a primeira parte do trabalho, tá? É um ponto baixo para cada correntinha. Olhem só. Vamos fazer isso até a gente chegar naquele cordãozinho que a gente acabou de fazer, ligando um ponto do marcador pro outro. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Aqui a gente fez um ponto baixo sobre cada ponto baixo da primeira parte, tá? Do nosso trabalho. E aqui a gente chegou onde a gente amarrou o cordão de correntinhas. E o que a gente vai fazer é subir esse cordão de correntinhas. Então, a gente vem no mesmo ponto onde a gente amarrou o fio e faz um ponto baixo. A gente vem para a primeira correntinha e faz outro ponto baixo. Vai na segunda correntinha e faz mais um ponto baixo. E a gente vai fazendo um ponto baixo para cada corrente. Chegou aqui no finalzinho da correntinha, você faz um ponto baixo no mesmo ponto onde você amarrou, tá bom? E segue fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base até o final da carreira. Quando a gente chegar aqui no finalzinho da carreira, a gente volta, porque a partir daqui é tudo muito simples. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer desse lado aqui, sobre esses pontos baixos que a gente acabou de fazer, a mesma coisa que a gente fez sobre a primeira linha de pontos baixos que a gente fez. Exatamente a mesma coisa, tá bom? Vou só iniciar aqui, que você pode observar aqui o que a gente fez. Então, eu vou fazer aqui 6 correntes. 3, que equivale a um ponto alto, e 3, que são correntes de separação. Vou virar o trabalho, vou pular 2 pontos livres da base, e no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo.
vou fazer 4 correntes, pulo 3 pontos da base e no quarto, um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos na base e no terceiro, um ponto alto. 3 correntes, pulo 2 pontos da base e no terceiro, um ponto baixo. Aqui você observa, olhem só, que tá na mesma direção aqui da parte de baixo. Olhem só, tudo certinho. 4 correntes, pulo 3 pontos na base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai repetir desse lado aqui a mesma coisa que a gente fez desse, com a mesma quantidade de carreira, com a mesma distribuição de cores, a não ser que você queira fazer diferente também, isso aí é por sua conta. Enfim, pessoal, exatamente a mesma coisa até o fechamento. Bia, eu não consigo lembrar, só olhando eu não consigo fazer, eu não lembro. Volta ao vídeo até o início, quando a gente faz a barrinha lá de pontos baixos, e faz essa etapa assistindo o que você fez na primeira. Simples assim, tá bom? Assiste novamente e faz essa etapa aqui seguindo ela. Você vai fazer isso aqui, pessoal, até o fechamento, até você fechar desse lado também. Aí a gente volta para o acabamento, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está aqui a nossa peça já com os dois lados concluídos. Aqui, depois que eu fiz o fechamento, eu coloquei a parte da costura pra dentro, tá bom, pessoal? Então, você pode fazer isso aqui, tá? Depois que você fecha tudinho, você coloca a parte da costura pra dentro. Agora, a gente vai fazer o acabamento nas duas manguinhas. Então, eu vou aproximar aqui a câmera para mostrar mais de perto para vocês. Bem, o que eu vou fazer aqui, pessoal, como acabamento aqui na nossa cava do braço, é completar o nosso motivo. A gente muda de cor a cada 3 carreiras. Aqui eu já tenho 2 carreiras com o azul bique, eu vou fazer a terceira carreira que falta para completar. Se você fez aqui exatamente igual ao que eu fiz, ao que eu pedi que vocês fizessem também, então vocês podem vir aqui em qualquer um dos pontos altos e amarrar o fio. E o que você vai fazer é a carreira seguinte, a carreira da sequência. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo ponto, vou fazer uma corrente e vou fazer aqui 6 pontos altos separados por uma corrente. Eu não vou mudar nada aqui na carreira, tá? Eu vou fazer exatamente a mesma carreira da sequência. Então, se por acaso você decidiu fechar a sua peça de uma maneira diferente, não seguindo a minha orientação de deixar essa carreira por último, então você segue aí também a sua sequência, tá? A sequência da sua carreira, faça quantas carreiras for necessário até você concluir o motivo, tá bom? Então, eu vou dar a volta aqui em toda a manga, fazendo dessa forma, até eu fechar. Fechei, eu passo pro outro lado e faço a mesma coisa, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui o nosso trabalho, já com o acabamento da nossa cava concluída. E agora, a gente vai passar aqui para a parte de baixo. Só que agora você precisa decidir se você vai fazer a blusa ou se você vai fazer o vestido. Se você vai fazer o vestido, você pode parar essa videoaula por aqui e ver se já está disponível aqui na descrição desse vídeo a continuação que vai concluir o vestido. Agora, se você quer fazer a blusa, é só você continuar aqui que a gente vai finalizar ela agora. E a gente vai amarrar aqui o fio em qualquer um dos lugares aqui da parte de baixo da peça. Eu vou amarrar aqui nesse trecho que tem a mesma cor. E aqui, nesse acabamento na parte de baixo da peça, eu vou trabalhar com 3 carreiras. A primeira carreira vai ser só uma carreira de pontos baixos. E as outras 2 carreiras serão a repetição das 2 primeiras carreiras que a gente fez no nosso trabalho, tá bom? As 2 primeiras carreiras, que no meu caso aqui, elas também foram feitas com o azul bique, tá bom? Que é a carreirinha que a gente faz a alcinha de 4 correntes e a carreirinha que a gente faz os 6 pontos altos separados por uma corrente. Sobre essa carreira com ponto baixo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não vou dizer para vocês quantos pontos baixos vocês irão colocar em cada lugar. Por quê? Porque isso vai depender do ponto de vocês. Se vocês tiverem um ponto mais alongado ou se vocês tiverem um ponto mais curtinho, então não vai adiantar eu dizer faça ponto X, tá? Vocês precisam olhar para o trabalho de vocês e analisar quantos pontos baixos cabem
naquele ponto que você está trabalhando naquele momento. Por exemplo, agora eu tenho aqui na frente um ponto alto. Quantos pontos baixos eu consigo colocar nesse ponto alto? Eu coloquei o primeiro, consigo colocar aqui o segundo e tá bom, tá? Já vou passar aqui para o próximo ponto, que tá um pouquinho mais alongado. Aqui nesse ponto mais alongado, eu já consigo fazer 3. Só que o seu trabalho pode não estar igual ao meu, tá? Tudo depende do seu ponto. Então, você precisa avaliar o seu ponto e decidir quantos pontos baixos cabem nele, tá? Como você deve lembrar, que eu falei lá no começo do vídeo, este motivo, ele é múltiplo de 10. Então, o ideal é que você consiga fazer uma quantidade de pontos baixos em toda a volta da parte de baixo da sua peça que seja múltipla de 10, tá? Então, você pode ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Aí, depois você faz mais 10 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque aí, quando você chegar no final da carreira, fica mais fácil você ajustar para que caibam 10 pontos baixos, tá? Mesmo que de repente você tenha que colocar 2 pontinhos mais juntinhos ou um pouquinho mais afastado, mas nada que atrapalhe o seu trabalho. Então, você faça essa primeira carreira aqui com pontos baixos, sempre contando de 10 em 10 pontos baixos até você dar a volta, porque isso vai facilitar a execução das suas duas últimas carreiras, que são a repetição das suas duas primeiras carreiras aqui, tá bom? E quando você terminar, o seu trabalho vai estar dessa forma. Bem, pessoal, então aqui eu vou encerrando a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comente, se inscrevam no canal. Até a próxima!